Já parou para pensar que neste mundo em que vivemos já quase acabou por diversas vezes, durante a história da humanidade, e você não sabia? Nosso mundo já quase acabou por vários motivos. Por motivos de catástrofes naturais, doenças horríveis, ditadores cruéis, e entre outros motivos, que hoje mostrarei a vocês neste vídeo. Mas antes de assistir ao vídeo, deixe seu like, e se inscreva aí no canal. Já se inscreveu? Obrigado. Vamos para o vídeo. Vários acontecimentos, que quase acabaram com o nosso planeta. Vulcão Krakatoa. Vocês já ouviram falar do vulcão Krakatoa? Esse vulcão ficava localizado no Estreito de Sunga, próximo da Indonésia. Esse vulcão entrou em erupção em 1883, e por muito pouco ele não conseguiu acabar com o nosso planeta. No dia em que esse vulcão explodiu, a erupção dele foi tão forte, que o som da sua explosão deu para ouvir a 3.000 quilômetros de distância. E com sua erupção jogou pedras a quilômetros de distância, gerando ondas gigantescas no mar, matando mais de 36.000 pessoas, sem contar também, que nas proximidades dele ficaram na escuridão total, por causa da sua gigantesca nuvem de fumaça, afetando o clima, e o ecossistema. Depois dessa explosão, esse vulcão se autodestruiu, mas até hoje ele continua adormecido. E a cada ano que se passa, ele cresce 3 metros, se tornando uma bomba relógio. E se por alguma possibilidade ele voltar a explodir, seu nível de explosão vai ser 2 pontos mais forte do que a primeira vez, gerando uma catástrofe em nosso planeta. Estudiosos dizem que se ele voltar a explodir, sua nuvem de fumaça cobrirá o nosso planeta por 10 anos, e isso afetará todo o nosso ecossistema. Por falta da luz do sol em nosso planeta, primeiro as plantas morrerão, depois os animais, e talvez até nós seres humanos morreremos também. Esperamos que nada disso aconteça. Ditadores. 2 ditadores que quase destruíram o mundo foram Hitler e Stalin. Muita gente sabe que esses 2 caras fizeram de mal para a humanidade. Ainda bem que Hitler perdeu a guerra, pois senão o mundo que conhecemos hoje em dia poderia estar totalmente diferente. Durante a guerra que o ditador liderou, ele acabou com a vida de mais de 60 milhões de pessoas. Imagina se ele tivesse ganhado a guerra, o quanto esse número poderia aumentar. O ditador Stalin também não ficou para trás. Ele foi responsável também por tirar milhões de vidas. Estudiosos dizem que ele poderia ter acabado com 100 milhões de vidas. Estudos apontam que varia entre 40 milhões a 100 milhões de mortes. Não podemos deixar de citar também o ditador Mao Tse-tung. Esse ditador teria acabado com a vida de mais de 80 milhões de pessoas. Ainda bem que esses ditadores não existem mais, porque senão muitas pessoas também não existiriam. A peste negra. A peste negra, ou mais conhecida como peste bubônica, no decorrer do século XIV, a sociedade europeia sofreu uma perda de praticamente metade de sua população, por causa da peste negra. Essa foi uma doença provocada por ratos negros. Essa praga causou cerca de 20 milhões de mortes, sendo considerada uma das piores doenças de todo o mundo. Por mais que não tenha atingido o planeta todo, seu poder de destruição foi devastador. Essa doença durou cerca de 5 anos, e deixou todos com medo e em pânico. O grande problema dessa doença é que nem os médicos queriam atender os pacientes infectados, com medo de contrair a doença. Essa epidemia foi terrível, e levou milhares de vidas. A gripe espanhola. Se a peste negra foi capaz de devastar um continente em 5 anos, a gripe espanhola não fica para trás. Cerca de 20 a 40 milhões de pessoas morreram em apenas um ano, entre 1918 e 1919, por causa dessa doença. Ela ganhou o título de pior epidemia biológica do mundo. Imagina se esta doença não tivesse acabado. Ela causaria mais mortes do que qualquer guerra registrada em todos os tempos. Ano de 2012.
Não podemos deixar de falar do ano de 2012, em que todo mundo estava com medo que o mundo acabasse. Mas a verdade é que passou bem perto disso. No ano de 2012 teve uma tempestade solar terrível, mas essa tempestade não conseguiu atingir a Terra. E segundo a NASA, se fosse uma semana antes, talvez a tempestade nos atingiria, por causa do deslocamento da Terra. Isso foi a nossa sorte, senão, era o fim da raça humana. Guerra Fria. Alarme falso da Guerra Fria. No dia 26 de setembro de 1983, esse dia, ficou conhecido em que o mundo quase teve seu fim. As tensões sobre Estados Unidos e União Soviética ainda eram muito grandes. Em um simples deslize, quase pôs tudo a perder. O tenente-coronel Stanislav Petrover era o responsável para comandar a União Soviética. Ele controlava um sistema que detectava um ataque antes de acontecer. Certo dia esse sistema disparou vários alarmes e sirenes, alertando o ataque inimigo, mas o tenente foi frio, e não apertou o botão de contra-ataque, que lançavam as bombas nucleares. Na verdade ninguém os atacavam, era só um erro do sistema, que tinha avistado nuvens, ao invés de bombas. Se não fosse por essa atitude, o mundo seria bem diferente de hoje. Bug do milênio. Agora você. O que o computador poderia dizer sobre o fim do mundo? Para as pessoas do século passado ele revelaria o fim da raça humana. O motivo para isso é simples. Algumas décadas atrás, as pessoas começaram a se desesperar, pois não sabiam para qual data os computadores iriam mudar, após a virada do milênio, ou seja, não se sabia se a data iria para 1999, ou para 2000. Ou de 1999 para 1900. Esse regresso, segundo muitas empresas, causaria um blackout mundial nos computadores, trazendo falências, caos, e até grandes catástrofes. E não demorou muito para que o bug do milênio causasse pânico a todos. Pessoas no mundo inteiro começaram a se preparar comprando armas, e houve também uma grande taxa de suicídio. Conclusão. Isso foi um dos maiores casos do fim da humanidade na história, assim como foi na virada do ano de 999, para o ano 1000, que simboliza a volta de Jesus, em seu aniversário milenar. A nossa Terra já quase acabou por vários motivos, por mãos humanas, ou por tecnologia, ou desastres naturais e até mesmo doenças terríveis, mas ainda bem que não aconteceu nada. E hoje em dia vivemos em um período tranquilo. Wherever love flows, there is also tragedy. When we're in too deep, and you and I, we got history. Yeah.